Bom dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yastodanandanam Brajanaranjanam Yastodanandanam Brajanaranjanam Yamuna Tirovanachari Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yastodanandanan Brajanaranjanam Yastodanandanan Brajanaranjanam Yamuna Tirovanachari Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estão todos bem-vindos à nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Estão lendo do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 17, a vitória de Hiranyaksha. Hoje estaremos lendo os versos 16 e 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tavadidaityav sahasa Vyajamanatma paurusham Vavridhatesma sharena Kaenadripativa. Tal, esses dois, Adi Daityal, demônios no começo da criação, Sahasa, rapidamente, Vyadyamana, estando se manifestando, Atma, próprio, Paurushal, poder, Vavridhati, cresceram, Ashma Sharena, semelhante ao aço, Kaena, com compleição corporal, Adripati, duas grandes montanhas, Iva, como. Tradução: esses dois demônios que apareceram em épocas remotas logo começaram a manifestar aspectos corporais incomuns. Tinham compleição corporal semelhante ao aço, que passou a crescer como duas grandes montanhas. Significado por
Srila Prabhupada. Há duas classes de homens no mundo. Há dos demônios e há dos semideuses. Os semideuses interessam-se pela elevação espiritual da sociedade humana, ao passo que os demônios estão interessados na elevação física e material. Os dois demônios, nascidos de Diti, começaram a tornar seus corpos tão fortes como estruturas metálicas e eram tão altos que pareciam tocar o espaço exterior. Estavam decorados com valiosos adornos e achavam que isso era sucesso na vida. Originalmente, se havia planejado que Jaya e Vijaya, os dois porteiros de Vaikuntha, nasceriam no mundo material, onde, pela maldição dos sábios, eles representariam o papel de estarem sempre irados com a personalidade suprema de Deus. Como pessoas demoníacas, eles ficaram tão irados que não estavam interessados na personalidade suprema de Deus, mas simplesmente em conforto físico e em cultura física. Vou ler o próximo verso também, depois nós começamos o comentário da aula, tá bom? Então, vamos ler o verso 17 também. Divis Prishau Remakirata Kotibhi Niruda Kastaus Puradangada Bhujau Gangam Payantau Charanai Pade Pade Katyasu Kanchakam Atitya Tastatuhu. Divi Prishau, tocando o céu. Rema, dourados. Kiraka, de seus elmos. Kotibihi, com as cristas. Nirutha, bloquearam. Kaastal, as direções. Spurat, brilhantes. Angadha, braceletes. Bujal, em cujos braços. Gam, a terra. Kampayantal, estremecendo. Charanaihi, com seus pés. Pade, pade, a cada passo. Katya, com suas cinturas. Sukamtya, com belos cinturões decorados. Arkam, o sol. Atitya, superando. Tastatuhu, eles permaneciam. Tradução. Seus corpos eram tão altos que pareciam roçar o céu com as cristas de suas coroas douradas. Eles bloqueavam a visão em todas as direções e, enquanto caminhavam, estremeciam a terra a cada passo. Seus braços estavam adornados com braceletes brilhantes e eles pareciam cobrir o sol com suas cinturas cingidas de excelentes e belos cinturões. Significado por Srila Prabhupada. No modo demoníaco de civilização, as pessoas estão interessadas em obter um corpo constituído de tal maneira que, ao caminharem pelas ruas, a terra estremeça e, ao se manterem de pé, pareçam cobrir o sol e a visão das quatro direções.
direções. Se uma raça parece forte no que diz respeito ao corpo, seu país é materialmente considerado entre as nações altamente avançadas do mundo. Om Manyanatimirandasya Nyanam Janasharakaya Chakshuru Militam Jina Tasmai Shri Guravi Namaha Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Precharini Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Desatarini Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Tavadi Daityau Sahasa Vyajamanatma Paushau Vavridhati Smasharena Kaenadripati Iva. Esses dois demônios que apareceram em épocas remotas logo começaram a manifestar aspectos corporais incomuns. Tinham complexão corporal semelhante ao aço, que passou a crescer como duas grandes montanhas. Divis Prishau Hemakiratakotibhi Nirudakastaus Puradanga Dabujau Gankam Payantau Charanai Pade Pade Katya Sukam Charkam Aditya Tastatuhu. Seus corpos tornaram-se tão altos que pareciam roçar o céu com as cristas de suas coroas douradas. Eles bloqueavam a visão em todas as direções, e enquanto caminhavam, estremeciam a terra a cada passo. Seus braços estavam adornados com braceletes brilhantes, e eles pareciam cobrir o sol com suas cinturas cingidas de excelentes e belos cinturões. Então, nesse capítulo, nós podemos começar baseado na instrução, né, de Sri Maitreya, né, que está falando, é orador, Então aqui começamos a ver que esses dois grandes demônios, que na verdade são grandes devotos do Senhor Supremo, que estão participando da lila transcendental do Senhor Supremo. Portanto, eles, pelo arranjo da providência, né, pelo arranjo de Krishna, da sua lila, né, Krishna veio nesse mundo material. Krishna não precisa agir, mas ele tem um propósito, e para que esse propósito possa ser cumprido, que seria o caso da manifestação da existência material, para permitir que as almas espirituais se tornem plenas. Essa é a diferença entre a plenitude do Senhor Supremo e a plenitude das almas espirituais, como está dito no famoso verso das Upanishads, um Shantipata das Upanishads, que Om Purnamadat Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishate. Que
Que aquele pleno que é Krishna, entende? Que este pleno, né, que somos nós, a energia material de Krishna, é como aquele pleno, ou seja, o mundo material, a energia material, as almas, tudo que existem, são da mesma natureza dos Senhores Supremos. E qual é essa natureza? É a natureza de Brahman, a natureza de ser, Sat. Porque só é real aquilo que é eterno. Então, nós partilhamos dessa natureza de eternidade do Senhor Supremo. Ishvara, Parama, Krishna, Sachidananda Vigraha. Mas só que Krishna, a plenitude de Krishna, ou seja, a sua natureza de completo, é que ele é tudo, inclui tudo. Nada existe além dele. Eka eva advityam. Esta é a afirmação das Upanishadas, né? Chandogya Upanishad deixa bem claro que ele é um, sem um Eka. Eva, certamente ele é um, ninguém tem dúvida disso. Eva advityam, sem nenhum outro. Então a plenitude de Krishna é exatamente essa. Podemos dar o exemplo do fogo. Né? O fogo ele tem a sua plenitude, abrangendo as suas energias, tá? Como o calor e a luz. Mas o calor e a luz, eles também partilham da mesma natureza do fogo. Mas só que a sua natureza se torna completa só quando ele está no fogo. Você separou ele, a energia, o calor, a luz do fogo, o fogo a energia e o calor deixam de existir, da mesma forma. A plenitude das almas espirituais é elas serem partes integrantes de Krishna. Parasya Shaktir Vividaiva Suyate. O Senhor Supremo tem muitas energias, múltiplas e variadas energias. Parasya Shakti, tem muitas energias. E essas energias do Senhor Supremo é Swabhaviki, Parasya Shakti Vividaiva Suyate, Swabhaviki, elas são inerentes a Krishna. A palavra Swabhava significa parte do seu bhava particular. Elas são reais porque elas são de Krishna. Entende? Senão, ela separada de Krishna. Então, é exatamente isso que a energia material. É exatamente desta forma que a energia material funciona. Entende? Ela cria, por isso que é chamada de Maya, ela cria uma noção de que existe separação de Krishna. Então, portanto, esta noção criada por Maya faz com que nós queiramos ser plenos, como Krishna é pleno. Por isso que a Bhagavad Gita deixa bem claro, quando descreve os mais iludidos, os demônios, como que eles pensam? Eles pensam assim: Svaraham, Aham, Boki, Siro, Ambolavansuki, eu sou Deus. Svaraham, eu sou perfeito. Eu sou todo-poderoso. Então, o todo-poderoso, o todo-perfeito, é umas, as partes dele, entende? Querem ser também separadas. Como também não pode deixar de dizer em outro lugar, né? Nitya Nityanam Chetanas Chetananam. Existe um eterno entre todos os eternos. Então, por isso que diz que tudo é Brahman. Porque este nome Brahman dado a Deus, este nome Brahman aplicado ao Senhor Supremo, indica a sua natureza absoluta de ser infinito e principalmente de ser eterno. Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sataha, como diz o Bhagavad Gita. O que é real
não tem um começo nem um fim. O que é real, ele sempre se mantém e sempre existiu, mas o que é irreal não tem continuidade. E, portanto, ele vem a ser e deixa de ser. Então, o Senhor Supremo, ele é o eterno entre todos os eternos. Então, o eterno plural, ele é pleno em si. Agora, os eternos, o eterno singular, perdão, ele é pleno em si, mas os eternos plurais são plenos em sua dependência do pleno. Por isso que os filósofos Vedanta Vaishnavas, como Madhvacharya e também Ramanuja, de alguma forma, coloca ali que existem duas categorias de seres. Um é Swatantra e outro é Paratantra. Swatantra significa ele é autônomo, ele é independente, ele não depende de nada. Paratantra, aquele que depende. Então, apesar dos impersonalistas apresentarem como o máximo, o epitome da conclusão filosófica deles é realizar Brahman. É errado isso? Não, realizar Brahman não é errado, de forma alguma. Prabhupada mesmo explica isso. Que entender que eu sou Aham Brahmasmi, entender que eu sou uma alma espiritual eterna e que minha natureza é de Brahman. Por isso que falar eu sou Brahman, que é a massa, não é errado. O que é errado é você considerar que esta realização é a realização última, que é a realização final. Não. Esta é a primeira realização. O primeiro passo na realização espiritual. Então, quando a pessoa entende isso, o que acontece? Ela situa-se na sua natureza de eternidade, na sua natureza de alma espiritual, que também é eterno. Está de Nityani, Nityanam. E também ela entende que existe Chetana, Chetananam, que existe também uma consciência singular, uma consciência suprema entre as Chetananam, as consciências plurais. Tá? Ekobahunam. Então, este dentre os muitos seres, as muitas consciências, Nitya Nityanam Chetanam Chetanam Eko Bahunam Yo Vidadati Kamam. Este singular é que Vidadati Kamam, que pode satisfazer o desejo de todo. É assim mesmo. O todo, só o todo, pode satisfazer as necessidades das partes. Como na verdade nós temos o nosso corpo. Eu tenho minha mão. A minha mão ela é plena em si. A sua natureza de mão é perfeita. Mas a sua perfeição, a sua plenitude de mão é só mantida na sua relação com o corpo. É só mantida na sua condição de depender do corpo. Tirou a mão, ela perde a sua plenitude. Então, por isso a nossa plenitude, a nossa perfeição não é em ser Deus, não é em ser pleno, não é em ser pleno no sentido, não é de ser autônomo, mas é de sermos dependentes, como Chaitanya Mahaprabhu diz. Esta é a natureza da Jiva. Jivera Sharupa Hai Kristeira Nitya Dasa. A natureza, a condição da entidade, Beda Beda Prakasha, dessa energia material, que é chamada Jiva, que é, a sua natureza é Tatasta Shakti. Ela é igual, independente e diferente de Krishna. Esse tipo de proposta ou de conclusão filosófica, esse Siddhanta, é a grande contribuição
da filosofia Vedanta, apresentada pelos acharyas Vaishnavas, principalmente os acharyas Gaudiyas, seguidores de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Podemos ver que o conhecimento védico, nas diferentes revelações, desde o momento que Brahma começou a transmitir aos diferentes discípulos, aos diferentes filhos, todo o conhecimento necessário para essa criação material, mas o conhecimento que começou a ser revelado por Brahma desde o começo em diferentes versões de revelação, que foi apresentado em diferentes classes de escrituras, em diferentes classes de shastras, culminou nesta era de Kali Yuga com a filosofia, o Siddhanta Bheda Bheda, Achintya Bheda Bheda, Vada, a conclusão, a filosofia da igualdade. Então, portanto, o Senhor Supremo, entendendo, entende, que a plenitude dele, entende, também se manifesta nas almas espirituais. Por isso é dito que este mundo material, o Senhor Supremo criou este mundo material com um propósito. Então, esse propósito da existência material, Krishna o executa junto com seus associados. Então, portanto, no processo da sua lila, Krishna, entende? Krishna tem várias lilas. Entende? Ele exibe a sua lila transcendental em Vaikuntha ou em Vrindavana, manifestando-se a sua natureza de Aishwarya em Vaikuntha e a sua natureza de Madhurya ou de doçura em Vrindavana. Então o Senhor Supremo está ali, na sua plenitude. Mas ele, considerando a natureza plena das suas energias e sabendo que a entidade viva, as divas, Tatasta Shakti, elas têm livre-arbítrio. Esse é o ponto. As entidades vivas têm livre-arbítrio. E, portanto, para que este livre-arbítrio possa ser executado, o Senhor cria esse mundo material. Ou melhor, ele manifesta esse mundo material. Porque quando nós falamos de criação, dá a impressão que ele não existia antes. Mas a natureza material é eterna, ela é sempre existente. Então, às vezes, ela está ligada, às vezes ela está desligada. Quando ela é ligada, o mundo material se manifesta. Quando ela desliga, há pralaya, há a manifestação. Mas o conhecimento arquetípico, que é a causa de tudo que se manifesta nesse mundo material, é eterno, porque está na mente do Senhor Supremo. É o Sankalpa, é a determinação do Senhor Supremo de criar esse mundo material, mas não para si, como Krishna fala no Bhagavad Gita. Eu sou imparcial. Eu não estou partido de ninguém nesse mundo material. Mas Krishna ainda se manifesta nesse mundo material, apesar da sua imparcialidade. Porque o mundo material tem um propósito, entende? Um propósito que a entidade viva possa exercer o seu livre-arbítrio. E o exercício do livre-arbítrio, ele é o que nós podemos chamar de uso da nossa inteligência. A inteligência espiritual, ela é exercida pelo livre-arbítrio. E para que isso possa exercer, é necessário que haja o conhecimento. Então, a entidade viva, diva, nós temos que entender que existem vários tipos de almas que são parte da energia espiritual. Tá? Então, existem aquelas almas que são antaranga, elas estão dentro da energia espiritual. Mas esta energia espiritual, aquelas almas que vivem, que sua natureza é estarem na borda da energia espiritual, são estas almas que são consideradas Tatasta Shakti, que são as divas, entende? Essas divas Tatasta Shakti. E, portanto, o exercício de seu livre-arbítrio manifesta a sua plenitude. Tá? Qual é a plenitude? Nitya
Kshaddasa, servir a Krishna. Mas este amor, ele tem que ser baseado no livre-arbítrio, que ela tem que optar. Então, portanto, Krishna cria este mundo material. Então, esse mundo material tem um propósito. Não é que esse mundo material, mas que terrível, por que Krishna cria esse mundo material? Krishna não é bonzinho, Krishna não é sábio, porque ele cria esse mundo material que é problemático. Mesmo alguns filósofos medievais, cristãos, eles assim, se debatem com alguns problemas teológicos, como por exemplo o problema do mal, né? Como que existe esse mundo material, se Deus é bom, porque existe sofrimento nesse mundo material, será que é bom? Será que Deus é bom, permitindo o sofrimento de pessoas inocentes, crianças inocentes? Por exemplo, hoje nós podemos ver também um mundo que não é apenas hoje, o mundo material sempre foi assim. Mas hoje é terrível, lá na faixa de Gaza, lá na guerra em tal lugar, aquela guerra na África, essa criminalidade que existe. Na verdade, esse mundo material atualmente é ruim. Não, sempre foi ruim. O mundo material nunca foi feito para ser bom. Talvez houvesse eras em Satya Yuga, que o aspecto da bondade, Raja, estava mais manifesto, mas ainda assim, o modo da ignorância, o modo da paixão, sempre existe, é parte da natureza material. E, portanto, Krishna, ele não tem nada a ver com a natureza desse mundo. A natureza desse mundo material é exatamente para a entidade viva entender que eu, no meu livre-arbítrio, posso escolher: me abrigo na energia espiritual ou me abrigo na energia material. Entende? E o mundo material é que dá essa possibilidade da pessoa exercer essa opção. Porque no mundo espiritual, isso não se apresenta. Porque no mundo espiritual existem seres que não são divas, mas também são almas espirituais. Mas no sentido de que eles são partes, expansões da energia interna de Krishna. Então, na verdade, então, existem dois tipos de almas, dois tipos de seres espirituais, além de Krishna. Aqueles seres que são expansões da energia interna de Krishna. Tá? Certamente as almas divas também são expansões da energia interna, das suas partes deles, mas são uma parte da energia de Krishna que fica que pode ver o vizinho. Tá? Eles podem ver o que está acontecendo nos outros prédios, em outras residências, de fora do mundo material. E pode, às vezes. E, portanto, eles têm a condição, a possibilidade de se atrair. Mas eles podem olhar para dentro e se atrair para aquelas almas que estão mais conectadas, sendo expansões de Krishna. Ele fala, então, mas então isso significa que a alma, na sua essência, ela é impessoal, porque ela não... Não. A natureza da alma é servo eterno de Krishna. Mas essa natureza só se manifesta nela quando ela reflete, quando na alma reflete a natureza espiritual. Entende? Agora, quando nós viramos não para dentro da energia espiritual, mas quando nós viramos para fora da energia espiritual, olhando para a energia material, então o que reflete na alma? A escuridão, a ilusão. Então, portanto, o mundo material, ele é a possibilidade de você ver essas duas opções, servir a Krishna e não servir a Krishna. E, portanto, o mundo material reflete, entende, de uma forma invertida, de uma forma pervertida, o mundo espiritual.
Do contrário, nós não estaríamos atraídos pelo mundo material se ele não estivesse refletindo uma realidade. Então, tudo que buscamos nesse mundo material, de alguma forma, representa uma coisa real. Porque a sombra, ela tem a realidade da sombra, ela está refletindo o que está se manifestando como a sua fonte. Entende? Mas ela não tem consistência. Então, aquilo que atrai a alma no mundo material, existência, conhecimento, prazer, bem-aventurança, é real. Tá? Mas no lugar errado. Então, portanto, o mundo material, como é bem explicado, tanto logo no Rig Veda, né, diz, né, que o Purusha, o Senhor Supremo, ele se manifesta em 1/4 da sua energia, que é o mundo material. Mas, e portanto, ele, na sua imanência, ele permeia todo esse mundo material como Mahavishnu, deita no oceano causal e produz a criação. Mas ele transcende, situando-se em 3/4 da sua natureza plena. Tá? Ele pode estar em 1/4 da sua natureza plena. Purnamada Purnamidam. Este pleno é como aquele pleno, a energia material. A plenitude da energia material é que ela reflete a natureza espiritual. Agora, na natureza espiritual é a plenitude original. Então, portanto, isso também é explicado na Bhagavad Gita, quando se fala sobre o reflexo da figueira de Bengala no lago, no rio, numa água, no espelho de água cristalino, é um ótimo, ele reflete o que está na margem. E esta árvore, Adashaka, com galhos para baixo, raízes para galhos para baixo, raízes para cima, tudo, ele é invertido. E nesta árvore tem caminhos, os caminhos que vão para cima da árvore e o caminho que vão para baixo. Então, aquele caminho que vão para baixo mantém a pessoa presa nos emaranhados dessa árvore. A árvore de Bengala, as suas raízes, que são os galhos, se tornam raízes. Tá? Então você vai para o galho, mas você vai acabando nas raízes. Então existem aqueles galhos que levam para cima, que levam para a vida espiritual, que levam para a condição de conhecimento onde você pode vislumbrar que existe uma outra realidade. Você pode cair na real. Isso que é exatamente o primeiro ensinamento do Vedanta, entender que eu não sou este corpo material, eu não sou o ego, eu não sou esses elementos materiais que criam uma identidade falsa, por isso é ilusória, mas eu sou uma alma espiritual eterna. Então, quando a pessoa situa-se no modo da bondade, nesse caminho de elevação, isso é muito bem explicado na Gita. Logo no fim do Gita, no capítulo 16, nós podemos ver que é uma descrição das naturezas demoníacas e naturezas divinas. Tem o divino e o demoníaco, que são exatamente posições onde nós podemos ou continuar o nosso ciclo de ilusão neste mundo material. Tá? E qualidades que podem nos situar no caminho da salvação, no caminho da libertação. Então, portanto, essa instrução da Bhagavad Gita, que fala sobre a natureza divina, a natureza demoníaca, ele é importante para entender o que está acontecendo mesmo aqui, nesse capítulo, aqui. Então, Krishna manifesta o mundo material, tá, para o propósito de que a entidade viva possa ter opção de exercer o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é
manifestação da nossa inteligência, da nossa discriminação. Mas como que uma pessoa pode usar a discriminação se ela não tem conhecimento? Ou se ela não tem memória? Por exemplo, vamos mostrar o que é inteligência. A inteligência é diferente da mente. Às vezes nós confundimos. Porque na mente há o quê? Sentimentos, desejos, pensamentos. Pensar, sentir, desejar é função da mente, tá? Mas a inteligência é superior à mente. Agora, a inteligência tem duas funções, que é lembrar, memória e discriminar. Vou dar um exemplo. Como funciona a inteligência? Uma criança. A criança está ali, engatinhando na sala, e ela vai ali na tomada e coloca o dedinho na tomada e leva um choque. E aí no dia seguinte a criança de novo está ali, a mãe descuidou de novo, não? Ela vai na mesma tomada, ela vai lá com o seu dedo, ela vai colocar o dedo na tomada? Não, porque agora ela tem algo que ela não tinha no dia anterior, memória. Então como ela lembrou, dói, ela lembrou da dor do choque, aí ela discriminou e ela usou a discriminar a inteligência. Então, da mesma forma, para nós, então, portanto, vir no mundo material é importante para que a entidade viva exerça o seu livre-arbítrio, ou seja, discrimine, mas ela discrimina baseado em memória, enquanto não tem a memória. Então, enquanto a entidade viva não sofre neste mundo material, enquanto a entidade viva não entende a roubada, entende? Ela não vai acordar, como está dito, aquela famosa canção, não? Acorde, alma adormecida, Div, Diago, Goura Chandra Bole, acorde, alma adormecida, o seu Chaitanya está chamando, Kotanidra Bhaya, Kotranida de Almaia, quanto tempo você vai continuar a dormir no colo desta bruxa Maia? Então, portanto, a natureza material, ela é a bruxa Maia, né? Ela está iludindo, mantendo. Então, portanto, é importante estudarmos na Gita, conhecermos muito bem sobre o que é a natureza demoníaca. E isso é importante sempre retomar o estudo das escrituras. Isso é bem explicado, como Arjuna pergunta para Krishna, né? Sobre os modos da natureza material, sobre a natureza. Portanto, para ver aqui que que Arjuna ele é iluminado por Krishna na Gita, né, para poder entender essa natureza. Aí Krishna mostrando pelo exemplo da figueira de Bengala, que ele fala no capítulo 15, entende? Pela figueira de Bengala, há um caminho que leva para cima e para baixo. E aí Krishna começa a dizer que aqueles que vão para cima, eles se abrigam na energia divina, que é predominantemente constituída do modo da bondade. E aqueles que vão para baixo, que continuam, que mantêm o seu ciclo de condicionamento samsara, eles tomam o caminho da natureza demoníaca. Então, o que está acontecendo aqui? A parte do chamado Bhagavata, que está descrevendo que nasceram dois demônios. Certamente que esses demônios eram devotos, que estavam executando o drama da Lila de Krishna, né? A peça que manifestaram e, portanto, assumiram o papel de demônios. E, portanto, eles são muito bons atores. Os associados de Krishna são ótimos atores, muito melhores candidatos para receber um Oscar, ou um prêmio assim de dramatologia ou de cinema por serem atores. Então, portanto, não esquecendo que esses dois demônios, filhos de Diti, que estão nascendo aqui nesta parte do Bhagavatam, não? Eles são
devotos de Krishna que estão... Krishna não se associa com seres condicionados. Até mesmo quando ele está tocando em demônios, estes demônios são devotos fantasiados. Tá? Então, mas, deixando isso de lado um pouquinho, não, vamos agora ver sobre a questão da instrução. O mundo material também tem um propósito didático-pedagógico. E nós entendemos a posição de Krishna seguindo o exemplo dos seus servos. Tá? Por isso que essa parte, a vida espiritual, sadhana, bhakti, nós seguimos os princípios de bhakti, tanto princípios regulativos de purificação das escrituras, que estabelecem claramente a posição suprema de Krishna e a nossa posição de dependência e, portanto, permite nos humildarmos presente o Senhor Supremo. Esses princípios são chamados Vaidhi, não? E como aqueles princípios que procuram já trabalhar o lado mais da espontaneidade, raga, né? Que é exatamente conhecer as atividades do Senhor junto com as de seus devotos. E, portanto, nós nos inspiramos nesses devotos de como servir a Krishna. Então, portanto, essa parte dos princípios devocionais é chamado Raganuga. Tem que seguir as regras da vida espiritual, praticar os princípios da vida espiritual chamados sadhana, se inspirando, sendo motivado, sendo inspirado pelo exemplo dos associados eternos de Krishna. Então são duas atitudes que nós executamos no serviço devocional. Enquanto nós não despertamos essa nossa natureza de nos atrairmos por seres que têm a ver com a nossa natureza espiritual e, portanto, queremos seguir os passos dele, nós temos que seguir as regras dos princípios purificadores para que o ego, nosso ego, quer que nós vamos seguir não o exemplo dos associados eternos de Krishna. O nosso ego faz com que nós desejemos seguir o exemplo dos demônios. Então, essa é a diferença. A vida material é Mayanuga Bhakti. É aquela devoção seguindo o exemplo dos demônios. Então temos devoção o quê? Devoção à ilusão. Tá? Então, portanto, aqui se descreve a natureza desses dois Mahademônios, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, que nesse capítulo vai se explicar um pouquinho mais, entende? E já estamos falando sobre essa questão. Então, é dito que esses dois grandes demônios, eles eram muito assim, pulentos, poderosos, fortes. Então é exatamente isso que na nossa Mayanuga, a nossa existência é inspirada nesses demônios, que faz com que nós possamos querer ser como eles. Então podemos ver que esse mundo material as pessoas se atraem por astros, heróis, essa necessidade de nós mitificarmos, criarmos ideais para nós seguirmos, não? É a prova de que o mundo material é de ponta cabeça. Tá? Nós, em vez de estarmos inspirando no Senhor Supremo, que é a personalidade suprema, nós estamos nos inspirando nestes seres demoníacos, ou essas entidades vivas super poderosas, ricas, famosas. Então dá uma olhada na arte, na literatura, toda hora nós estamos vendo, na música, não? Sempre há um ideal, nós queremos nossos heróis. Mas a diferença é que quando nós focamos nesses heróis demoníacos, quando nós focamos nesses heróis do mundo material,
nós queremos ser como eles. Esse é o ponto. Essa é a maestria de Maya. Porque é natural ser atraído por pessoas poderosas, pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas renunciadas, mas só que nós nos atraímos, entende? Porque nós não estamos conscientes de Krishna. Então, o processo da consciência de Krishna é, primeiro, desarmar a ilusão. Por isso que Srila Prabhupada fala que a realização Brahman não é errada, é o primeiro passo. Enquanto essa questão da realização de Brahman não está bem feita na vida espiritual de um devoto, se ele não está completamente convencido de que não é o corpo, completamente convencido que eu sou uma alma espiritual eterna, certamente isso não se apresenta, não é automático. Os devotos, eles podem às vezes estar conscientes disso, mas ainda devido à associação, entende? Com o mundo material, ele não consegue, mas ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que estar cultivando esse conhecimento espiritual. Por isso que Srila Prabhupada enfatizava muito essa pregação. Não somos o corpo, não somos o corpo. Não. Às vezes eu falo, mas essa pregação aí, essa ladainha de não somos o corpo, não vamos fazer. Vamos estudar uma coisa mais esotérica. Tudo bem, existe coisa mais profunda na vida espiritual. Mas nós temos que deixar bem claro, sempre estar refazendo essa lição, a primeira lição na vida espiritual. É que temos que nos situar na plataforma espiritual. Entende? Se nós queremos satisfação, Brahma Bhuta Prasanatma, só situado na condição de autorrealização, de vida espiritual, que nós vamos buscar uma condição de satisfação espiritual. Enquanto a isso, mesmo que nós somos devotos, mas nós temos que ter honestidade de entender a nossa precariedade, e entender que a nossa plenitude não é termos perfeitos, mas é sim colocarmos a nossa imperfeição, conectar a nossa imperfeição ao ser perfeito, que é Krishna e os seus devotos puros. Então, portanto, o Srimad Bhagavatam, no 10º canto, ele fala exatamente qual é a atitude do devoto que tem para alcançar a Sate no kampan sutamikshamano bunjane vatma kritam vipakam ridvagva purbi vidadam namaste jivetayo muktipade sadhaya bhak. O devoto ele ora assim, quando nós entendemos, uma coisa é você entender que você é um devoto, você está condicionado. Outra, você já está situado na plataforma de Brahma Bhuta, que o Prabhupada falou, situado nessa condição. Então, quando nós, como devotos, não estamos executando o serviço devocional ainda nessa plataforma, mas estamos executando o serviço devocional, como está dito, né? Como mesmo o Bhagavatam deixa bem claro, não importa como, mas execute o serviço devocional. A Kama, Sarva Kama, Vá, Mokshakama, Udharadi, Tivena Bhakti Yogena e Ajita Purusham para, não importa. Aquelas pessoas que são inteligentes, o Dharadi, aquelas pessoas que a sua inteligência se desenvolveu e, portanto, realizou isso, que eu sou alma espiritual, energia de Krishna, servo de Krishna. Então, essa pessoa inteligente, mesmo, está dito aqui, que ela seja a cama, tá? Não tem nenhum desejo material. Sarva cama, mesmo que ela esteja cheia de desejo material ou desejando a liberação, ela deve, de qualquer meio, temos que executar a serviço devocional. Por exemplo, às vezes, eu estava conversando com um devoto, não? Uma vez perguntei para o Prabhu, você está cantando sua japa, suas voltas, cumprindo o voto da sua iniciação com o seu mestre espiritual? Não, Prabhu, não dá para cantar assim,
ofensivamente, pensando em outras coisas, cantar aí só sem ter muita atenção, cantar dessa forma, ou cantar assim, eu prefiro não cantar, é muita ofensa, mas eu vou chegar um dia que eu vou poder cantar puramente. Falei, então você não vai cantar nunca. Porque é da imperfeição que vem a perfeição. A flor de lótus é muito bela, mas quando ela brota, ela está na lama, ela está na podridão do barro, embaixo da água. Aí ela vai ter que subir, e ela vai ter que passar pela podridão e sair. E aí quando ela sai da lama, ela vai na água. Aí a água lava o barro, aí quando ela sai para fora, ela abre limpa. Então, da mesma forma, nós temos que, a nossa vida espiritual tem que ser aonde está. Então por isso é dito no Bhagavatam, né, como eu estava citando no 10º canto, né, o devoto ele ora assim: meu querido Senhor, aquele que espera ansiosamente que vós lhe concedais vossa misericórdia imotivada e ao mesmo tempo continua a sofrer com paciência e sem revolta, ao mesmo tempo, tá? As reações de suas más ações passadas e oferece-vos respeitosas reverências com seu coração, palavras e corpo. Essa pessoa, com certeza, é um candidato à liberação, porque esta tornou-se o seu legítimo direito. Então, podemos ver, primeiro de tudo, o devoto tem que se cuidar, tem que se tornar são. Ele tem que fazer as pazes com o seu karma. Então pode ser que o devoto entenda, ó Krishna, eu tenho tanta dificuldade em fazer seu serviço, e aí ele começa a ficar revoltado com a condição do seu karma e culpar as pessoas que estão administrando o seu karma. Às vezes estou sofrendo uma injustiça, uma perseguição, ou algum mal entendido de outra pessoa e eu acho que aquela pessoa é o culpado. Não. Nós estamos recebendo o resultado de nossas atividades passadas e ninguém é o resultado, ninguém é culpado por nada que até mesmo aquela pessoa, aquele vilão que está fazendo, aquela pessoa está abusando da gente. Não sou culpado. Isso é reação. Aquela pessoa não é a culpada, ela é um instrumento do meu karma. Então a pessoa faz as pazes com o seu karma e aceita, como está dito neste verso, a sofrer com paciência e sem revolta. Entende? E ainda assim, ele não para de oferecer suas reverências ao Senhor. É um candidato à libertação. Então, portanto, na vida espiritual, o primeiro passo é entendermos a nossa posição, e depois entendermos que o que está acontecendo em nossa volta, o que está acontecendo nesse mundo, entende? Entende? Material, Krishna, entende? Vai tomar conta desse devoto. Então, o conhecimento espiritual é importante para que nós possamos ficar equilibrados e buscar a associação correta. Estamos sofrendo nesse mundo material porque exercemos de uma forma errada o nosso livre-arbítrio, tá certo? E, portanto, estamos agora agindo de uma forma decorrente da má associação. Então, portanto, o ideal do mundo material, ele aqui foi apresentado nesse verso aqui, como que esses grandes demônios, tá? Que são associados eternos de Krishna na sua origem, tá? Então podemos ver que só um minutinho aqui. O que está acontecendo? Prabhupada também, é importante que neste verso, nesses dois versos da aula de hoje, no verso 16 e 17,
E Prabhupada fala sobre exatamente este ideal que aqui esses dois demônios têm, não? De que as pessoas querem ser Krishna nesse mundo. Então, portanto, dá uma olhada na civilização nossa. As pessoas, elas têm o ideal de ter um corpo bonito, de ter um corpo poderoso, mas é para desfrutar o mundo material. É de estar na posição de Krishna, tá? E, portanto, esses demônios, entende? São modelos. Eu até mesmo já vi uma pessoa, né, que não é um devoto, que é uma pessoa muito assim, ofensiva, né, falando, que glorificam esses demônios, porque eles dizem que essas pessoas são iluminadas porque eles não aceitam ser dependentes de ninguém, esse negócio de depender. Então, este é o ideal. O demônio, ele cumpriu o propósito do condicionamento material na sua perfeição. Ele é completamente independente e, portanto, ele quer ser Deus, ele quer ser Krishna. Tá? Então, acho que com isso deu para mais ou menos falar um pouco sobre esse verso. Então, nós podemos parar aqui a minha apresentação e vamos ver se existe alguma pergunta que pode somar a nossa aula de hoje, algumas outras coisas. Tá? Então, deixa eu entrar aqui agora no chat, nos comentários. Tá? E, primeiro, ao mesmo tempo quero agradecer, né? Primeiro para o Prabhu pela sua dedicação em garantir que essas aulas de Bhagavatam aconteçam todos os dias. O Bioma se mata, sempre tem alguém para dar aula, senão ele vem e dá aula. Então é importante esse serviço que Srila Prabhupada deu para Bioma Prabhu de garantir que as aulas de Srimad Bhagavatam tem e também a todos os outros templos que estão garantindo que essas aulas do Bhagavatam aconteçam para as pessoas que nas suas casas, na distância que elas estejam, onde que elas estiverem, elas podem participar dessa aula do Srimad Bhagavatam, que é uma das atividades mais importantes, é uma das 5 atividades que Srila Rupa Goswami prioriza entre os 64 princípios do serviço devocional. Um deles é ouvir o Srimad Bhagavatam, cantar Hare Krishna, adorar as deidades, associar-se com os devotos, ouvir o Srimad Bhagavatam e residir no lugar sagrado. Então essas 5 atividades, elas concentram os restos das atividades de serviço devocional. Então, portanto, ouvir o Srimad Bhagavatam é muito importante. Nunca deixem de estar ouvindo. Procurem os sites, existe agora, está no mundo todo. Então, portanto, gostaria de agradecer, parabenizar esses que estão assistindo todos os dias as aulas de Bhagavatam, não importa onde. É importante isso. Senão você também, no seu lar, abre o seu Srimad Bhagavatam e lê para sua família ou para você mesmo. O estudo do Srimad Bhagavatam é importante para que nós possamos ter o ideal dos devotos para nos inspirar, gente. E possamos entrar nessa parte de sadhana que é Raganuga. Raganuga é exatamente executar o serviço a Krishna inspirado no exemplo, seguindo aos passos desses grandes associados eternos de Krishna, que vêm até mesmo às vezes agiram como demônio, não, nesse drama transcendental de Krishna. E aí vai ser diminuída essa nossa atração da gente querer ficar ouvindo dramas do mundo material, novelas e filmes, tudo isso. É natural que sejamos atraídos por isso, porque a alma anseia ouvir Katha, mas é Krishna Katha. E quando nós não temos Krishna Katha, nós vamos buscar nossos heróis. Entende? Os heróis são aqueles que nos inspiram. Os heróis são aqueles que querem que seguimos os passos dele. Então, se nós não estamos ouvindo, nos inspirando nesses heróis que estão agindo no serviço a Krishna, vamos ser atraídos pelos heróis do mundo material, assim como Hiranyaksha e como Hiranyakashipu, que estão esse ideal de perfeição, beleza, sensualidade, porque na verdade nós queremos ser como eles. Então, de uma forma, nós também temos que querer ser como. Devemos seguir os passos, Raga Anuga, tem que seguir os passos desses grandes devotos no serviço a Krishna. Claro? Então, vamos ver a primeira pessoa que vou agradecer, está participando aqui da aula. É o Prabhu Mari Krishna.
Mary Krishna, não sei como que eu falo o nome, tá? O Prabhu Sanatana Dharma Dasa, que está sempre presente em todas as aulas do Bhagavad, eu sempre vejo ele dando aula, assistindo aula. Obrigado, Prabhu Sanatana Dharma. Mataji Sundarangi, também uma assídua frequentadora de aula do Bhagavatam. E Krishna Katha. Por aqui. Também obrigado pela presença do Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, Mário Benedetti. Eu às vezes não sei os nomes espirituais daquele, mas como está aqui o nome civil, estou lendo aqui, vocês subentendem. Arthur Ferreira, Hare Krishna, Fernando Araújo da Silva. Mário Benedetti, Marcos Ferrari, que é o Prabhu. Deixa eu ver quem mais. Haridashan Prabhu também. Obrigado pela presença. Acho que são só esses devotos que estão presentes na aula. Então agora que eu agradeci a presença, vamos ver as perguntas. Qual a primeira pergunta? Vão fazendo suas perguntas, suas dúvidas, algum comentário para complementar alguma coisa importante. Tá. Só um minutinho aqui, só um segundo. Deixa eu ver aqui. Tá, então, deixa eu ver aqui, Arthur, o Marco Ferrari, Prabhuji, qual a influência da Kali Yuga nos planos superiores? Tá, os planos superiores, você se refere aos planos do mundo dos semideuses, aos mundos dos sábios, além dos sistemas planetários superiores, acima, que é Mahaloka, Janaloka, Sakyaloka. Certamente que devido a eles estarem mais ligados ao modo da bondade, tanto os semideuses como os sábios, que já transcenderam até mesmo alguns deles, a Kali Yuga ela é sentida com muito mais, com menos intensidade. Então, mas ainda assim, assim como por exemplo na Terra, às vezes o inverno, em lugares mais assim, perto dos polos, ele é sentido de uma forma 20, 30 graus abaixo do zero, mas no inverno, às vezes em lugares mais tropicais, às vezes é apenas um pouco mais fresco. Então não é uma forma, assim como o inverno, e o verão, ele dependendo da localização na Terra, você está no inverno, mas dependendo do lugar, você está nas montanhas, durante o verão é mais agradável. Então de uma forma, os planos superiores, a influência de Kali Yuga é menos intensa do que nos planos inferiores, especialmente no planeta Terra, tá? Onde nós vivemos, tá? Mas ainda assim, Kali Yuga, nesta era, vai sempre estar influenciando, mesmo os semideuses são influenciados, porque apesar da natureza, os semideuses são aqueles que estão se abrigando no serviço a Krishna, por isso os semideuses são considerados um tipo de dasa, bhaktas, mas eles também estão sujeitos as influências de Kali Yuga, entende? Dessas influências
demoníaca. Os demônios não são apenas seres que vivem nos mundos subterrâneos e estão competindo com os semideuses. Eles também, especialmente em Kali Yuga, eles entram na nossa consciência. Então eles estão influenciando. Kali Yuga é a influência dos modos da ignorância e da paixão predominando. Por isso que o modo da paixão predominante compõe a natureza demoníaca mais, tá? Enquanto que o modo da bondade nos leva à natureza divina. Então, a influência de Kali Yuga tem. Então, agora a próxima pergunta, né? A próxima colocação é do Mário Benedetti, né? Se somos eternos e bem-aventurados por natureza, como saber se minha Swarupa Siddhi está ligada a Vaikuntha ou a posição marginal? Se Vaikuntha já está dentro de mim pelo Paramatma, é apenas Maya que me impede de realizar minha natureza? Bem, espera um pouco complicada essa pergunta, mas dá para entender. Tá. A nossa Swarupa Shakti, nosso Swarupa Siddhi, tem. Primeiro de tudo, posição marginal. O que é posição marginal? Posição marginal somos nós. Nós somos energia marginal. Então, nossa posição é marginal. Nós, a Diva, somos por natureza almas eternamente condicionadas. Então, somente as almas eternamente condicionadas que vêm no mundo material para desfrutar. Porque significa eternamente condicionado? Significa que nós usamos o nosso livre-arbítrio e aceitamos ser condicionados pela energia material ou pela energia espiritual. Então, portanto, a condição marginal da Diva é que ela tem que estar refletindo uma energia ou outra. Quando ela reflete a natureza espiritual, ela situa-se na sua condição de eternidade. Então, na verdade, esse tipo de discussão é muito complexa e é muito falacioso, porque nós estamos utilizando a nossa mente material, que apenas pode processar conceitos dentro do tempo e do espaço, para entender uma condição da alma que é transcendental. Apesar dela ser energia marginal, ela está situada na condição de eternidade, da sua natureza de Brahman. É por isso que a posição marginal da Diva é diferente da condição de Swarupa Shakti, da condição eterna de Krishna. Porque os associados eternos de Krishna não exercem o livre-arbítrio como nós. Os associados eternos de Krishna não exercem o livre-arbítrio para vir associar com nós. Para eles, nunca passa na cabeça deles ficarem sem Krishna. Mesmo caso de Vijaya e Vijaya. Quando eles foram amaldiçoados para vir para o mundo material, entende? Krishna, ele deu opção, não, entende? Deles ficarem, virem como devotos um monte de vezes, ou vir como demônios poucas vezes. Entende? Então, na verdade, quando você... Mas ainda assim, eles não estavam separados de Krishna. Eles estavam ali como demônios lutando com Krishna. Então eles estavam servindo a Krishna ali. Às vezes, o pai pega a criança e está lutando com a criança. Ele não está brigando com a criança, ele está brincando. Então o fato, assim como o pai briga de lutar, né, e derrota o filho na brincadeira, ou às vezes ele deixa o filho ganhar na brincadeira. Então, da mesma forma, o Senhor Supremo, ele se associa com esses devotos. Então, agora você fala, mas esses demônios que são devotos, eles estão influenciados por Maya? Não, estão influenciados por Yoga Maya, que faz ele assumir aquele papel de demônio para dar prazer a Krishna, naquela lila de Krishna. Então, na verdade, essas almas que são expansões de Radharani, expansões da energia interna de Krishna, são diferentes. Essas almas nunca caem. Elas não caem. Quando elas vêm no mundo material, elas não caem. Elas vêm para a lila de Krishna. Agora, nós, almas, Jiveira Swarupa Roy, Krishnera Nityadasa, Krishnera Tatasta Shakti, Beda Prakasha. Apesar de que somos parte de Krishna, sendo diferente de Krishna, nós somos marginal. A Diva é marginal. E, portanto, ela tem este livre
arbítrio. Então o nosso Swarupa Siddhi, qual é a nossa natureza original? Algumas pessoas pensam, é ficar na posição marginal, ficar no Brahman. Também. Mas o que entra na discussão agora é o tempo. Como que o tempo vem aqui? No mundo espiritual tem passado? Não, lá só tem presente. No mundo espiritual tem futuro? Não tem, porque o tempo, baseado no passado, presente e futuro, se manifesta só no mundo material. Como o mesmo Santo Agostinho, na sua obra Confissões, né, ele fala um pouco sobre o tempo, uma coisa muito interessante, que ele diz que o tempo desse mundo material ele é problemático devido às suas dimensões de passado e futuro, que na verdade não existem. O tempo não existe, porque o que é o passado? O passado é uma lembrança. E o futuro é uma expectativa. No mundo espiritual, isso não se manifesta. Lá tem o tempo sempre presente. Então, no mundo material, a alma dentro desse mundo material, ela tem uma história. A história de quando ela entra no mundo material, que é o seu passado. E a história de quando ela se liberta do mundo material, que é o seu futuro. Então tem um passado e um futuro. E esse meio termo, o presente, nunca existe. Podemos analisar que o presente é uma abstração. Por exemplo, nós estamos esperando o futuro. Por exemplo, agora eu estou esperando que vai acontecer alguma coisa, que eu vou falar daqui a pouco, mas já virou passado, que eu já falei. Então nós sempre estamos esperando o que vai vir e lembrando, ou se lamentando, ou felizes pelo que aconteceu. Então, portanto, a condição em Vaikunta é muito místico a coisa. Por exemplo, se a natureza da alma é poder estar no mundo espiritual, a sua natureza é de servo eterno de Krishna. Servo eterno de Krishna é uma condição de perfeição. Então, nós não podemos ver com essas especulações que os devotos adoram ficar aí brigando, a alma cai, a alma não cai, não importa, esse tipo de coisa que o Srila Prabhupada falou não vai ser respondido com a nossa mente imaterial, porque nós vamos estar sempre nessa discussão colocando essas limitações da nossa consciência de tempo e espaço. Então, mesmo assim, ainda podemos chegar a uma conclusão. Por exemplo, a alma nunca teve uma relação eterna com Krishna. Porque quem tem uma relação eterna com Krishna nunca cai. Tá bom. Então a alma estava no Tatasta. Agora ela vai desenvolver e vai poder desenvolver amor puro por Krishna. Aí ela vai, no futuro dela, ela vai para Vaikunta. Então ela vai para Krishna Loka. Isso não é questionado. Se questiona de que ela não estava no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual ninguém cai. Então, de novo, nós estamos tentando conceituar um tempo além do passado e futuro, com uma mente que só processa o passado e o futuro. Este hardware aqui foi programado para pensar dessa maneira. E aí nós criamos esses paradoxos. Portanto, por isso que existem contradições na afirmação dos acharyas. Por isso existem contradições nas escrituras, porque as escrituras estão tentando vibrar uma realidade além do mundo material, na linguagem do mundo material. Então dessa forma, continuando o nosso raciocínio, então se nós podemos desenvolver uma relação com Krishna, se não temos isso, significa que todo o ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu, todo o ensinamento Vaishnava não tem valor, se nós não podemos desenvolver o amor puro por Krishna. Se nós desenvolvermos o amor puro por Krishna, nós alcançamos o mundo espiritual e podemos ter uma relação com Krishna na associação dos seus associados eternos, tá certo? Então fomos para o mundo espiritual. O mundo espiritual não tem passado. Então se não tem passado, no nosso futuro, que vamos para o mundo espiritual, nós vamos estar no mundo espiritual. Então, não é que no mundo espiritual tem um passado, que chega um momento daquele passado, viemos para o mundo material e viemos aqui, depois vai continuar. Aí há uma outra. Então ficou um intervalo entre a minha saída do mundo espiritual, não importa se é no Tatasta, se é em Vaikunta, se é em Krishna Loka, não importa. Agora, isso é contra a
própria filosofia. Na sato vidyate bhavo na bhavo vidyate sataha. Está dito que aquilo que é real sempre existe. Ele não tem o começo nem o fim. Então, se a nossa realidade, se a realidade espiritual é eterna, ela não pode ter um começo quando o nosso futuro nos leva a sair do mundo material. Então, se ela teve um começo, se a nossa condição de servos eternos de Krishna no mundo espiritual teve um começo, porque nós não estávamos lá. Então tem um começo que quando nós fomos para lá, não é espiritual, porque teve um começo. Então não há um começo. Então, portanto, tornar-se consciente de Krishna significa situarmos em nossa posição que sempre existiu. Então dizemos que a alma tem a natureza espiritual, a própria lógica que não dá para entender o mundo espiritual, também podemos ver que a nossa compreensão lógica do mundo material é errada. Tá? Então ficar tomando partido, certamente você vai encontrar às vezes sobre pontos filosóficos, um acharya apresenta uma coisa, aí um outro acharya apresenta o mesmo ponto de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque isso é lógico, são perspectivas diferentes de uma realidade que está além da nossa limitação. Então aquele acharya fala sobre aquele ponto de uma outra perspectiva e de outra, ambas são reais. Mas de acordo com a nossa mente, a lógica, uma coisa não pode existir junto com sua contradição. Então aí nós descartamos e ficamos tomando partido de uma posição espiritual em detrimento de outra. Então isso é um engano. Por isso Srila Prabhupada falou, não perca tempo tentando ficar especulando sobre assuntos achintya, que estão além da concepção. Simplesmente tenha fé no mestre espiritual, siga as instruções do seu mestre espiritual, mesmo apesar de haver outro mestre espiritual que também é perfeito, que tem uma opinião diferente. Se nós ficamos ouvindo a opinião de todo mundo, ficamos especulando, Prabhupada mesmo, ele tinha preocupação, às vezes ele falava para os seus devotos, não leiam livros mesmo de alguns outros acharyas, porque vocês ainda são muito crianças, vocês vão ficar confusos. Então, assim como o pai, a mãe, às vezes ele não deixa a criança que ainda não tem formado a sua personalidade, de ficar associando com pessoas que vão dar opinião diferente deles. Mesmo apesar dessas opiniões serem corretas. Mas, então nós, na nossa infância espiritual, temos que ser guiados para ver isso. Tá certo? Então, portanto, como saber o meu Swarupa Siddhi? Nunca você vai saber com essa tua mente. Você vai saber o seu Swarupa Siddhi quando você, pela graça de Krishna, isso é revelado ao seu coração. Tá? Então não depende de nós. Tá? E mesmo como se colocou, se Vaikuntha já está dentro de mim por Paramatma, é apenas Maya que me impede de realizar plenamente a minha Swarupa? Sim, está correto. Vaikuntha, Krishna Loka, não é um lugar, é o estado de consciência. E para acessar esse estado de consciência, nós temos que buscar, primeiro de tudo, Shuddha Sattva, bondade pura, que é exatamente como falei, o primeiro passo na autorrealização é a realização de Brahman. A realização de Brahman é situar-se na condição de bondade pura na consciência, situar-se na sua condição, no mínimo denominador de seu ser. Aí naquele estado que a sua consciência está, aí você pode acessar e entender todos esses pontos contraditórios na vida espiritual. Tá? Eu acho que talvez isso dê te dar alguma luz. Tá. Aqui o Haridashana, ele faz uma pergunta, né? Como se chama livre-arbítrio em sânscrito? Tá, então deixa eu dar uma olhada aqui. Na verdade, em sânscrito, essa palavra livre-arbítrio eu nunca vi desta maneira, entendeu? Mas na verdade, deixa eu dar uma olhadinha. Eu estava vendo aqui, eu tenho. Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, eu tenho aqui escrito, tem várias palavras que poderiam ser usadas.
Deixa eu ver aqui, teria... Pode ser aquela palavra que eu já falei, que é suatântria, tá? Suatântria. Ou então, suetachara, você agir por si próprio, entende? Situar-se, entende? Na condição de... Interessante que essa palavra, que pode ser traduzida como, às vezes, que é suatântria, também pode ser traduzida como autodependência, tá? E suecha significa livre-arbítrio, significa aquele modo de vida que você quer, tá? Então, por isso que existe, numa das Upanishads, uma afirmação que fala sobre essa questão de swechachara para o livre-arbítrio no plano espiritual é diferente do livre-arbítrio no plano material. Porque, na verdade, nós não temos livre-arbítrio no plano material. O nosso livre-arbítrio é independente, é quase que um preso-arbítrio. É pela influência dos modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância que estão afetando a nossa consciência, a nossa mente, que nós vamos ser levados por esses sanskaras, as tendências que os modos têm de fazer essa escolha ou aquela escolha. Então, que livre-arbítrio é esse? Tá? Agora, no plano espiritual, quando você alcança swatantria, entende a sua própria condição de dependência, a nossa autodependência de Krishna, aí você usa o livre-arbítrio, tá? Corretamente. Portanto, o mundo material, de uma maneira legal, de uma maneira assim, pedagógica, nos faz entender a natureza do mundo material, para que a gente possa falar, não, esse é o mundo material, eu não quero o mundo material, eu quero o mundo espiritual. Aí nós podemos exercer nosso livre-arbítrio. Então, a nossa vontade própria, que é exatamente o livre-arbítrio. Tá certo? Então, vamos ver a próxima pergunta. Aqui, deixa eu ver agora quem está falando aqui. Tá, o Mário Benedetto ele faz a pergunta que faz refletir o exemplo de Cristo que vem em seu próprio corpo após a crucificação. Bem, primeiro de tudo, nós vamos entender que o corpo material, ele depende da alma, tá certo? E, portanto, o conceito biológico da vida, né, por exemplo, se o corpo morre, o cérebro deteriora, a alma não pode voltar neste corpo. Mas uma pessoa que é um ser perfeito, ele existe fora da circunstância material. Então, o corpo material, apesar dele ser temporário, ele também pode ser espiritualizado. É como aquela questão de que dizia que tal devoto entrou no mundo espiritual com o seu próprio corpo. Certamente como que um corpo material pode entrar numa dimensão espiritual? Entende? Primeiro de tudo, a dimensão espiritual é atinge, é inconcebível. Nós não sabemos quais as leis da natureza material. Se o exemplo de transformar o ferro em fogo é um exemplo para mostrar como que a matéria pode ser espiritualizada, mesmo o corpo material pode se tornar um corpo espiritual. O que é o corpo espiritual? É o nosso corpo de desejo. Entende? É o nosso serviço a Krishna. O nosso corpo é a nossa mente material. Desculpe, no plano espiritual. No plano espiritual não há diferença entre o corpo e a alma. Não há diferença entre a mente e a alma. Então, se aquela alma está agindo nesse mundo material, num corpo material, esse corpo material pode se tornar totalmente espiritualizado. Então, por exemplo, eu lembro de Prabhupada nesse corpo que ele estava aqui. Então a lembrança, o corpo de Srila Prabhupada que vem na minha lembrança é o corpo espiritual dele. Porque aquele corpo que Prabhupada exibiu aqui era totalmente no serviço a Krishna. É uma dimensão. Então se a alma
assim como Krishna pode assumir a forma que ele quer no serviço a Krishna, então a alma também pode ter o corpo, que é a personificação daquele bhava, daquela emoção, daquele sentimento que ela está servindo a Krishna. Então, portanto, a alma no plano espiritual não está limitado ao corpo. Ao contrário, o corpo reflete o bhava, a raça que a alma se manifesta com Krishna. É assim como, por exemplo, a roupa. Nesse mundo material nós usamos uma roupa de acordo. Por exemplo, quando você vai na praia, você põe uma roupa de praia. Quando você vai na academia, você põe uma roupa de academia. Quando você vai dormir, você põe um pijama. Então, na verdade, nós usamos o corpo material para agir neste bhava, naquela emoção. Então, no plano espiritual também, a alma não é limitada ao corpo. Ao contrário, o corpo reflete a emoção, o serviço que ela pode ter a Krishna. De novo, nós estamos tentando entender uma realidade arquetípica baseada num reflexo, que é o nosso conceito de corpo deste mundo material. De alguma forma, vermos que esses grandes encarnações, grandes acharyas, estiveram aqui neste mundo em tal e tal corpo, este corpo pode ser visto como o corpo espiritual dele, porque é o corpo com o qual eles agiram no serviço a Krishna. Se o corpo espiritual é o corpo do seu serviço a Krishna, se o corpo espiritual é o corpo da sua devoção a Krishna, por que que nós não podemos ter muitos corpos no serviço a Krishna? Então, de alguma forma, o corpo do Acharya, ele não é queimado, porque ele é colocado em samadhi. Aquele corpo é espiritual, tá? Porque aquela matéria já deixou de ser matéria. Ela se tornou perfeitamente espiritual. Mas nós não temos a visão espiritual de ver isso, e vemos apenas a parte da matéria. Assim como nós vamos em Vrindavana, nós não vemos Vrindavana. Nós vemos ali aqueles esgotos, porco, cachorro brigando ali, agora os viadutos, os condomínios. Cadê Vrindavana? Porque só vê Vrindavana quem tem a visão espiritual. Então, de uma forma, para entender o corpo espiritual, nós só podemos ver com o corpo de bhava, o corpo de raça, que é o corpo de serviço a Krishna. Tá bom? Vamos ver aqui. Muito bem, Mário. É isso mesmo. Maya faz muito bem seu papel. Tanto Maya, Mahamaya, como Yoga Maya. Yoga Maya Durga. Ela cria esse mundo material. Portanto, ela é adorada pelos demônios que querem um mundo material perfeito. Mas no mundo espiritual, Yogamaya, a energia de Krishna, é que age. Mahamaya é o reflexo de Yogamaya no mundo material. Mas no mundo espiritual, você tem a energia espiritual Yogamaya manifestando. Tem Purnamasi, ela manifesta, ela é a contra-regra do mundo espiritual. Tudo permite pelo arranjo de Yogamaya. Tá? Vamos ver aqui mais outra pergunta. Eu não estou conseguindo mexer aqui. Tá. Tá certo, né? O Marco Ferraro, o Mahaprabhu Kripa, né? Ele fala, né, sobre o Brahma Bhutta passado, acho que foi quando eu estava falando sobre isso. Então, outra pergunta aqui, Mary Krishna. Perceber essa entrada triunfante desses demônios através do blackout, do terror, do barulho de seus passos, a potência do Senhor, saber que ele vem, toda essa potência é muito prazeroso. Bem, claro, isso tudo está acontecendo dentro do plano da Lila de Krishna, tá certo? Então, realmente é um prazer vermos essa Lila, mesmo com os demônios, que às vezes pode parecer que seja violência, né? Mas é a relação com Krishna. Então nós purificamos essa nossa natureza de ver atos heróicos, tem pessoas que gostam de ver isso, porque na verdade essas atividades existem entre Krishna. Tá? Como o caso de Bhishmadeva. A raça de Bhishmadeva com Krishna, o seu Bhava, era heróico, então ele quis ver. Então ele quis ver Krishna agindo. Quando ele viu as flechas dele no corpo de Krishna, Krishna aceitou sangrar para satisfazer esta Virya Bhava, esta Virya raça de seu devoto, que era Bhishmadeva.
Essas raças, esses sentimentos, mesmo os sentimentos das raças secundárias, que não é de amor, mas como, por exemplo, de heroísmo, admiração, de frustração, de medo, tudo, elas complementam a raça de amor. Então, o amor que Bhishmadeva tinha por Krishna, ele era atingido de ver esse ato heróico, de lutar, sangrar. É uma coisa que quem gosta de atos assim heróicos, a guerra, ela dá prazer, entende? Mas não é amor, tá? Não são as raças principais. Elas vêm, mesmo numa raça, por exemplo, numa raça de amor, às vezes vem um sentimento, uma raça secundária, que é ciúmes, por exemplo. Entende? Então, ela não. Agora, se o ciúmes predomina, destrói o amor, é outra coisa. Aí já é diferente. Mas agora, ali, então, existem temperos nos relacionamentos. Tá? O Haridarshan Prabhu fez uma pergunta: seguindo esse raciocínio de Krishna não toca na alma condicionada, então o grande Asura Kala Nemi, que foi morto por Vishnu e que em seguida nasceu como perverso Kansa, como também todos os terríveis Asuras vieram por Krishna, que entraram em combate com Krishna e foram mortos pelo Senhor, assim como a serpente Jaya, em verdade, são todos associados eternos de Krishna. Sim, todas as almas são associadas de Krishna de uma maneira, tá? E podemos ver que aqueles que estão acompanhando Krishna na sua lila não são divas comuns. Nós temos que entender isso. Entender? São associados de Krishna de Vaikuntha, realmente, que vieram para agir dentro da trupe, né? Trupe transcendental do teatro que Krishna exibe aqui para beneficiar as almas. Na verdade, este é o raciocínio correto. E mesmo que algumas almas, que pode haver casos que não sejam associadas eternas, mas dentro do pacote da guerra é morta, elas também se libertam. A diferença é que quando os associados eternos de Krishna são mortos, eles voltam eles retomam a sua condição original de servo de Krishna. Agora, aquelas almas que são mortas por Krishna também alcançam sua rupa original, que vão para o Brahmajyoti. O Brahmajyoti é o chão comum da Tatastha Shakti. É um estado que a Tatastha Shakti situa quando ela não exerce o livre-arbítrio. Tá? A alma não exerce o livre-arbítrio, ela está no Brahman. Então, por isso é dito que Brahman é a condição marginal. Tá? Onde não há. Agora, quando a alma escolhe energia material, ela vai para Maya, para o mundo material. Ela escolhe a energia espiritual, ela alcança a mesma condição dos associados eternos de Krishna. Ela se ocupa na raça transcendental, junto no serviço, seguindo os passos na associação desses devotos que são chamados Ragatmika. Tá? Então, o serviço devocional Raganuga é aquele serviço devocional que nós queremos associar com esses Ragatmikas, que não são divas como nós, são partes da energia interna de Krishna. Tá claro? Então, vamos ver aqui. Eu acho que acabou. Deixa eu ver, aqui não está virando aqui. O Mary Krishna fala: a lila do Senhor e seu teatro transcendental não vem apenas com o núcleo principal, mas com toda a figuração necessária. Assim, tudo que acontece na lila é organizado por Yogamaya nos passatempos de Krishna. Não é Maya, não é energia material que está fazendo aqui. Então, portanto, como não é energia material, almas condicionadas não participam da lila de Krishna. Elas recebem o benefício. Como falei, pode ser que tenham alma da batalha do Kurukshetra, que também entra no pacote de ser eliminado por Krishna, e portanto é dito que quando Krishna elimina, a pessoa se libera. Mas só que se a pessoa que foi liberada não é um associado dele que veio para fazer, ela não volta para a condição que ela veio de Krishna. Ao contrário, ela alcança a condição marginal, de um Brahman, para que ela possa, nessa condição de purificação, poder alcançar, seguir os passos desses outros grandes devotos. Em tese pode acontecer isso, tá? Bom, vamos ver aqui.
O Marcelo pergunta se tudo é uma questão de livre escolha, porque mesmo depois de muito sofrimento a pessoa não escolhe ser boa e servir a Krishna. Tá. Uma coisa é o sofrimento decorrente do aprendizado. Tá certo? Mas outra coisa é a influência da energia material. A pessoa pode estar frustrada, entender a miséria do mundo material. Mas, para ela escolher servir a Krishna, não basta apenas o que ela aprende com as patadas de Maya. Ela tem que ter recebido o lado positivo. Lado a lado com o conhecimento espiritual, a discriminação, que faz nos entender a natureza ilusória desse mundo material, que faz nós entendermos Maya, o que Maya está fazendo conosco, nós temos que ter o lado positivo da associação com devotos puros. Não basta você entender a miséria do mundo material, não basta você entender Maya como os impersonalistas fazem para renunciar. Você vai alcançar o Brahmanda apenas, a posição tatasta, ainda sem exercer o livre-arbítrio. Nós temos que exercer o livre-arbítrio e optar pela associação com os servos eternos de Krishna. Uma pessoa desenvolve o conhecimento espiritual quando ela é influenciada pela associação com devotos puros. Ninguém se torna e se mantém devoto com conhecimento. Conhecimento você pode convencer-se que você é devoto, que Krishna é super. Você pode ser convencido, mas isso não te situa na vida espiritual ainda. Entende? É na associação, é a influência de um devoto puro que contagia você com bhava, com a emoção espiritual. O amor por Krishna, ele é só obtido pela graça dos devotos puros. Ninguém vai desenvolver amor puro por Krishna com conhecimento. E, portanto, você se liberta e não alcança a energia espiritual. Volta para o tatasta. Situa-se na sua condição de alma tatasta. Então, a sua plenitude potencial é de servir a Krishna. Por isso, somos almas eternamente condicionadas, ou pela energia material, ou pela energia espiritual. Não tem jeito. Entende? É diferente das almas eternamente liberadas. Elas nunca vão se associar com a energia material, porque elas estão tão envolvidas na luz da energia espiritual, no serviço a Krishna. Somos nós que estamos na beiradinha, que olhamos para fora e somos atraídos pela energia material. Então essa é a diferença. Então nós temos que nos aproximar. Não basta ter guiana, o conhecimento, entende? De entender que eu fiz uma má escolha, vir para o mundo material. Entende? E agora estou sofrendo, quero voltar para cá. Tudo bem, esse é o primeiro passo. Tem que dar o segundo passo. Humildar-se. Aceitar a associação de devotos puros. Sem isso, você não vai para o mundo espiritual. Você pode sair do mundo material, mas se você não tiver a visa de Vaikunta ou de Krishna Loka, você não entra. Como se você vai para a Índia, só compra passagem, embarca, desembarca lá em Delhi, mas não tem visa, volta. Da mesma forma, é única e exclusivamente com os cônsules, os embaixadores do mundo espiritual, como Srila Prabhupada, os devotos puros, o mestre espiritual puro, que você tem a visa. Então não basta, certo? Uma pessoa meramente por conhecimento, constatando o sofrimento do mundo material, não torna ela um devoto. A pessoa tem que associar-se. Sadhu Sangha. Prabhupada fala, nós fundamos esse movimento da consciência de Krishna para que as pessoas possam ocupar sua vida devocional no serviço dos devotos. E uma pessoa que pensa que está fazendo serviço devocional, consciência de Krishna fora da associação dos devotos, ela está vendo uma alucinação.
associação, porque fora da associação dos devotos, fora da companhia de um devoto puro, dos devotos avançados, o serviço devocional nunca fica distinto de atividade materialista, por isso podemos ver tantos devotos meia boca, que são mais calichelas, eles têm aparência de devotos, agem como devotos, falam como devotos, pregam como devotos, mas na verdade só estão interessados em duas coisas: dinheiro e sexo oposto. Então, toma muito cuidado. O serviço devocional precisa da associação. Nós precisamos ser contagiados com esse vírus, tá bom? Então, eu acho que com isso aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, tem vários comentários aqui. Tá, tem várias perguntas, mas eu vou encerrar aqui porque o nosso tempo já está esgotado, tá? Obrigado pela participação, tá? Então, todas as glórias, Srila Prabhupada.